Olá, no programa Pauta Especial de hoje a gente vai falar sobre o rico folclore de Alagoas, que é um dos estados brasileiros com a maior diversidade de folguedos populares do Brasil. Pauta Especial começa agora. Alagoas é o estado brasileiro com uma das maiores diversidades de folguedos culturais do país. E nesses 200 anos de emancipação, a gente vai saber da história de alguns desses folguedos e como esse rico patrimônio representa a alma e o talento da gente alagoana. Eu converso agora com a museóloga Carmen Lúcia Dantas. A gente pode começar essa unidade que a gente está conversando, folguedo, cultura, pelas cores da bandeira. Tem alguma afinidade? Tem uma grande afinidade com a raiz dessas nossas brincadeiras culturais, não é? O azul e o encarnado. O azul e o encarnado. O azul e o vermelho estão presentes na cultura alagoana desde a sua raiz. Os folguedos populares, eles se inspiraram, a cavalhada, por exemplo, né? A cavalhada é inspirada em lutas da Idade Média. E essas lutas entre mouros e cristãos, que vieram também para o folclore da Península Ibérica, na época em que os mouros invadiram a Península Ibérica, e se foi para a Península Ibérica, veio fácil para o Brasil, não é? Colônia portuguesa. E representam a cavalhada e outros folguedos, como o pastoril também, o azul e o encarnado. O azul é a cor dos cristãos e o encarnado a cor dos mouros. Então, a disputa entre mouros e cristãos, grande em Portugal, foi também retratada nos folguedos populares. Com o tempo, essas coisas vão se modificando, mas fica. No caso, ficou a cor. E essa cor que foi para a nossa bandeira e para os dois times de futebol também, não é? É sempre um embate. Aquela rivalidade, né? Também no time de futebol. No pastoril, o azul e o encarnado, é sempre essa presença que vem lá de trás, vem lá da Idade Média, lá de tempos muito longínquos, portugueses, que eles se transferiram para a gente. E há uma influência também, e até na parte histórica já levantada, de que a formação dessa cultura tem inspiração nos ancestrais, nos antecedentes, na história anterior, né? Ela não nasce por acaso. Tem sempre uma razão que leva a aquela manifestação se organizar. Isso, as nossas brincadeiras populares, ela, na sua maioria, vieram de Portugal, vieram pelos portugueses, que aqui se instalaram desde o início da nossa colonização. E esses portugueses trouxeram no coração a lembrança das brincadeiras de sua Portugal. Então, aqui, essas manifestações foram passadas para, sobretudo, nas casas grandes de engenho, para os caboclos que trabalhavam na cana, e daí foram se multiplicando e se espalhando e agregando elementos dos donos da terra, elementos indígenas, e elementos também da arte e da cultura afro, quando começaram a vir os primeiros contingentes de africanos para serem escravizados, tristemente escravizados aqui no Brasil. Antes da gente chegar a Alagoas, né, estamos retratando isso até pela ancestralidade, eu queria fazer uma ponte com o resto do Brasil, porque existem características bem particulares, né? O nosso rico folclore, Alagoas, do estado vizinho de Pernambuco, Sergipe também tem, a Bahia, o Rio de Janeiro, vai descendo, aí me parece que tem um retrato fiel daquilo. Quem esteve ali? É verdade, é verdade.
Se nós formos comparar as nossas manifestações culturais nordestinas com as manifestações culturais dos gaúchos, por exemplo, a diferença é grande pela colonização, pela mistura da colonização. Não é? Lá os italianos, os alemães, e nós aqui com os portugueses, os caboclos, os africanos que vieram para cá. Então há uma diferença gritante entre essas manifestações. O nosso país é muito grande e nessa grandeza territorial houve esses grupos que se instalaram em determinados locais, depois da República viraram estados, e essa mistura étnica se manifestou de maneiras diferentes em várias regiões. E o Brasil, continente, né? Continente. Fica latente essa questão, porque exatamente. No modo de vestir, na culinária. O tipo físico, não é? O tipo físico é bastante distinto, parece que você está em outro país. Verdade. Aí a gente traz o Rio Grande do Sul, vamos para Manaus, né? Amazonas. Exato. Então, a cultura lá da região norte, ela é bem próxima do indígena. Eles são mais próximos. E o bonito nisso tudo é que o nosso país, apesar de tão grande, apesar de tipos físicos tão díspares, nós temos a mesma língua. A comunicação não é com a mesma língua. Nós não temos dialetos, é só o português falado no Brasil. Isso dá uma unidade muito grande ao nosso país. Com algumas representações no sotaque, né, nas palavras, né, no alagoanês, né? Aqui a gente não fala tchê. Não chega a complicar a comunicação, né? Uhum. Mas essa característica é importante na cultura, né? Isso evidencia o povo, né? Exatamente. Nós falamos a mesma língua, isso sem dialetos. Com sotaques, naturalmente, mas sem dialetos. Isso mantém a nossa unidade, sem dúvida. No início do programa, eu falei que nós temos uma diversidade, nós somos muito ricos, né, no folclore. É uma característica interessante pelo estado ser uma região pequena, mas que teve uma densidade assim de diversidade tamanha. É verdade. O Amazonas não tem disso. Ele tem uma região muito grande, uma densidade populacional pequena. Aqui não, a gente tem um território pequeno para uma população muito grande e regiões características bastante distintas, tanto geografia, climática e de densidade populacional, características da própria exploração que vem com a história, não é? É verdade. Nós tivemos a exploração pelo norte, não é? Ali em Porto de Pedras. Porto de Pedra, Porto Calvo, né? Toda a influência direta do centro da capitania aqui, Pernambuco. E tivemos também pelo São Francisco, uma influência baiana pelo São Francisco. Os baianos chegaram até Alagoas pelo Rio São Francisco, trazendo já informações diferentes. Não é à toa que até hoje, em Penedo, o prato típico da cidade é o jacaré ao molho do dendê. É o dendê baiano. A única cidade cujo prato típico em Alagoas é temperado com o dendê baiano. Então, isso é a influência da colonização pelo Rio São Francisco. E uma paisagem urbanística bastante distinta da colonização, né? Exato. Da presença holandesa, portuguesa. No sertão, no Alto Sertão, nós temos os garotinhos de olhos azuis, não é? Ainda de cabelos loiros, de influência holandesa, porque eles correram quando eles foram perseguidos pelo português, eles correram para o interior e até hoje ainda tem vestígios no tipo físico dos holandeses que
que correram para o sertão de Alagoas. Então, toda essa diversidade em um espaço de terra tão pequeno, não é? Além disso, nós tivemos uma grande vantagem a partir dos anos 40 e meados do século XX, estudiosos que descobriram a importância dos folguedos populares, que descobriram a importância dos cantadores de viola. Nós tivemos a famosa escola de folcloristas da Viçosa, que eles começaram a anotar tudo que eles ouviam lá nos terreiros das Casas Grandes, Theo Brandão, Zé Aloysio Vilela, Zé Pimentel do Amorim, Dr. Zé Maria de Melo. Então eles, e depois Pedro Teixeira, que era mais novo, mas igualmente competente na área, eles começaram a preservar, a entender que aquelas manifestações tinham a sua importância social. E começaram a anotar. Dr. Theo, que foi fazer medicina, estudar medicina na Bahia, ele chegou com um gravador. Primeira pessoa que usou gravador em Alagoas. Trouxe para a sua Viçosa para gravar aqueles grupos. Mas eu acredito que, assim como a história influencia o folguedo, as cores, a culinária e tudo, houve uma inspiração para essas pessoas. Né? Claro. Porque claro. O mundo se preparava para o registro, né? Exatamente. Enfim. Né? A grande inspiração nós tínhamos no campo. A paisagem da cana-de-açúcar foi sempre a grande inspiração para esses folguedos populares, porque nós Alagoas, desde que nós nascemos, já nascemos no tapete verde da cana-de-açúcar, né? Tapete este que destila um mel e um fel social ao mesmo tempo, não é? E que nós ainda hoje vivemos desse mel duplamente doce e amargo. Olha, vamos fazer uma pequena pausa no programa e na volta a gente continua a falar sobre o folclore alagoano.